Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você conhece ou já ouviu falar pelo menos num termo da mecânica quântica chamado de bóson de Higgs ou teoria das supercordas? Ou também, como um aclamado físico costumava dizer, a partícula de Deus? Se a resposta é sim ou não, nesse vídeo você vai ficar conhecendo qual é essa partícula, o que significa o bóson de Higgs enquanto experimento de laboratório e também qual o significado disso para outras instâncias da vida e da consciência. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Eldio Batista e eu estou aqui para compartilhar com vocês assuntos que possuem como pano de fundo a mecânica quântica e o trabalho terapêutico em si. Bom, então vamos lá. Na verdade, ele recebeu esse nome, ele começou a ser pesquisado, estudado lá por Peter Higgs, um britânico, um físico britânico, em 1964. Na verdade, até antes já existia um trabalho feito para encontrar o bóson de Higgs. Só que ele teve essa forma, esse nome, ali a gente pode colocar para fins didáticos, 1964. Isso foi um trabalho muito grande de vários estudiosos, vários cientistas pelo mundo, e só em 2008 é que ele pôde ser finalmente comprovado, porque nesse ano foi possível ter um acelerador de partículas grande, o LHC, e a partir dali, o que é um acelerador de partículas? De uma forma bem simples, é algo que procura até recriar alguns aspectos da realidade de uma forma controlada e que eles possam ser estudados. Então foram mais anos de trabalho, até que em 2012 a CERN, Organização Europeia de Investigação Nuclear, pôde finalmente publicar, colocar para o mundo que o bóson de Higgs havia sido descoberto. E aí agora eu quero que você se concentre para entender o que é o bóson de Higgs na prática. Ele simplesmente é o momento, é a situação, é a dimensão na qual a matéria se forma. O que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos a nossa matéria, o nosso mundo macro, nós vamos ver componentes nele. Você tem parede, você tem casa, você tem pessoas. Se a gente vai diminuindo isso, nós vamos encontrar tijolinhos menores que compõem a realidade. Então a gente vai chegar lá no átomo, a gente vai chegar em quarks, férmions, prótons, nêutrons e por aí vai. Se a gente pudesse pegar um microscópio e fosse diminuindo cada vez mais, fosse apertando ele e aumentando a potência, ele vai cada vez mais enxergando pontos, enxergando pedacinhos da existência menores. Se a gente fosse fazendo isso, a gente ia chegar num ponto que os cientistas, e eles fizeram isso de certa forma, né? Então eles chegaram num ponto onde eles encontraram alguma coisa que era um meio termo entre a matéria e a não matéria. Esse momento especial no qual a primeira partícula é formada, no qual a matéria emerge do nada, vamos dizer assim, foi o que eles denominaram de teoria das supercordas ou bóson de Higgs. E antes que eu me esqueça, a ideia de chamá-lo de partícula de Deus veio de um físico chamado Leon Lederman, que publicou um livro em 1993 com esse mesmo nome. Eu li uma vez que ele queria chamar esse livro, se não me falha a memória, de partícula do diabo ou algo do tipo, mas realmente eu não sei por que ele pensou assim, e eu penso que tem coisas que é melhor a gente não saber na vida e talvez essa seja uma delas. Mas enfim, resumidamente, de forma extremamente simples, o bóson de Higgs é o momento, é o campo, é a situação e o lugar na existência no qual as primeiras partículas, a matéria, emerge para o nosso universo. E agora vem as nossas interpretações. O que a gente pode aprender com isso e trazer de valioso para nossas vidas? Uma das coisas que isso me faz pensar de uma maneira muito interessante é que as teorias, elas não acontecem após uma coisa prática. Raramente isso acontece. As teorias vêm antes, a intuição vem antes. Quando os físicos publicaram lá no CERN, em 2012, que tinham chegado ao entendimento da partícula de Deus, e se não me falha a memória, eles confirmaram isso com exatidão apenas em 4 de março de 2013. Quando eles fizeram isso, eles colocaram lá que após 50 anos de pesquisa, eles finalmente descobriram aquele elemento. Ou seja, 50 anos sem uma certeza, ou com uma certeza que existia apenas na mente. Então algumas pessoas foram entendendo, foram intuindo, foram percebendo a partir de outros
trabalhos que existia uma partícula, existia um campo no qual a matéria se formava a partir dali. E a partir disso foram trabalhando, fazendo experimentos, práticas para chegar numa forma de comprovar e de entender melhor aquilo ali. Mais uma coisa essencial, fundamental que o bóson de Higgs nos mostra, que toda a matéria que nós vemos, tocamos, sentimos e somos emerge de algo que para nós é não físico, de algo que está num reino antes da nossa matéria, muito mais sutil. E se a gente entende isso, você vai ter que pensar que o valor que você dá para as coisas físicas, ele tem que diminuir. Ele necessariamente precisa ganhar um outro olhar, porque nós estamos tão acostumados, tão viciados na matéria e no externo, e como se tudo o que gira ao redor de nós, tudo aquilo que representa nossas vidas, fosse definido pelo externo, pelo que as pessoas nos apresentam, pelo que o mundo é, pelo menos aos nossos olhos, e a gente esquece que tudo isso só existe, só tem esse sentido para nós, porque é a forma como nós enxergamos. E assim como tudo parte da nossa interpretação, do nosso sentir interno, também é assim com o universo. Tudo existe a partir de uma consciência que se transforma até o ponto de se congelar e, na nossa dimensão, criar esse universo físico. E aí eu vou trazer para vocês talvez a última grande sacada de se entender o bóson de Higgs ou a teoria das supercordas. Eu gosto desse nome também. É o fato de que toda partícula elementar na mecânica quântica está associada a um campo. Olha que interessante isso. E aí você para pensar que você, eu, a cadeira, a parede, o ar, também somos partículas elementares. Tudo é formado de partículas elementares. Então, tudo está associado a um campo, ou pertence a um campo, ou está imerso num campo. Um campo é uma dimensão da realidade. Quando a gente pensa que cada partícula está associada, acompanhada a um campo, a gente pensa isso e leva isso para nossas vidas. Nós também somos assim. Eu vou procurar dar um exemplo bem simples, como eu costumo fazer, para você entender isso de forma mais prática possível. Quando você está numa situação, tá tudo bem, as mil maravilhas, e você começa a discutir com alguém, começa um ambiente de briga, as pessoas se enervam, ficam com raiva uma das outras. A energia daquele lugar se modificou. Se você entrar nessa vibe, e aí é uma longa história, eu já fiz um vídeo falando disso também, é algo que está dentro de você, só que aí você entra num outro reino, você está num outro campo. Todas as suas partículas elementares passam para um outro campo de existência e você vai se sentir, emanar, ser a raiva, o ódio e tudo aquilo que advém dessa emanação. E a gente pode pensar o contrário também para terminar esse vídeo de forma alegre. Se você não está bem e chega alguém e te coloca para cima, é gentil com você, te oferece alguma coisa, te dá um sorriso caloroso, aquela pessoa também, o campo dela, a energia dela afetou o seu campo energético. A sua energia afetaram as suas partículas elementares. E aí elas sobem, elas são energizadas. E quando isso acontece, você se eleva a um novo patamar de consciência. Você estava para baixo, triste, e aí você fica feliz, você está bem, você se sente grato por aquela pessoa fazer parte daquele seu momento do seu dia. E quando você faz isso, você eleva a sua vibração. Bom, pessoal, acho que eram esses conceitos básicos sobre o bóson de Higgs ou supercordas que eu queria compartilhar com vocês. Cliquem no botão de gostei caso tenham gostado, compartilhem com um amigo que possa se interessar por esse assunto e se inscrevam no canal para que vocês possam ser noticiados dos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, muita luz para vocês e até a próxima vez.